E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Cruz e neste vídeo eu vou estar resolvendo duas questões do Enem de 2017 para vocês. Tá aqui, essas questões são do caderno azul e eu vou estar resolvendo a questão de número 122 e a questão de número 124. Tá ok? Então vocês vão assistir este vídeo até o final e acompanhar a resolução dessas duas questões. Bem, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer quando estivermos diante de uma questão do Enem é ler cuidadosamente o enunciado e grifar as informações que nós vamos utilizar durante a resolução. Então vamos lá. O ácido acetil salicílico, que é o AS, e aí nós temos a massa molar, qual eu já grifei aqui, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico. Massa molar igual a 138 grama por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Então, gente, nós temos aqui a equação química, que mostram os reagentes da nossa reação, bem como os produtos. Vamos continuar aqui a leitura da questão. Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Então aqui está grifado, porque nós vamos precisar desta informação. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Vamos lá. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Bem, gente, então nós estamos aqui diante de uma questão de estequiometria, tá? E essas questões de estequiometria, você precisa de algumas informações para poder resolvê-la. Por exemplo, você precisa da equação química devidamente balanceada, que nós já temos aqui. Você precisa também das massas molares das substâncias envolvidas no processo, e aqui foram fornecidas as massas molares, tanto a massa molar do ácido acetil salicílico, como a massa molar do ácido salicílico, que nós vamos usá-los, tá? Também fique ligado nessa informação aqui do rendimento da reação, porque o rendimento é apenas 50%, tá bem? E aí nós vamos fazer o cálculo, tá? O cálculo químico, o cálculo estequiométrico, mas antes de fazer o cálculo, você precisa fazer um cálculo que eu vou chamar de um cálculo secundário, que é você saber a quantidade de ácido acetil salicílico que você vai precisar para produzir os 900 mil comprimidos. Então vamos fazer este cálculo agora para vocês, tá bem? Bem, gente, então nós temos aqui, cálculo da quantidade de AS necessária para produzir 900 mil comprimidos. Como cada comprimido possui 500 miligramas do ácido, então nós vamos ter que essa massa vai ser igual a 900 mil vezes 500 miligramas, que vai dar igual. Quando nós formos fazer o cálculo com base na equação química balanceada, nós vamos trabalhar com grama. Então eu já vou transformar esses valores de miligrama em grama, tá? Então a minha massa em grama vai ser... Eu vou cancelar aqui 3 zeros, porque eu vou dividir por 1000. E vai dar esse valor aqui, que eu estou anotando para vocês. 450 mil gramas, tá, de AS. Então, vou precisar dessa quantidade aqui, tá, de AS, para poder produzir os 900 mil comprimidos. Tá bem, gente? E agora, com esse valor aqui encontrado, eu vou para
os cálculos químicos com base na equação devidamente balanceada. Então vamos lá? Continuando aqui a nossa resolução, olha, então é o seguinte, nós já sabemos que nós vamos precisar de 450.000 gramas de AS, não é? Então vamos aqui olhar para a nossa equação química balanceada e vamos fazer aqui uns cálculos. Veja que um mol, você está vendo que um mol de ácido salicílico vai produzir 1 mol do ácido acetil salicílico. Eu estou tirando essas informações da equação, tá? E aí, como eu sei a massa de 1 mol, eu vou transformar a massa molar em massa, tá? Então eu vou ter aqui que 138 gramas de ácido salicílico vai produzir a massa referente a 1 mol de ácido acetil salicílico, que é 180 gramas, tá? Então veja bem, gente, eu estou tirando apenas informações dadas na questão e organizando. Tá ok? Muito bem. Como eu estou querendo produzir 450.000 gramas de ácido acetil salicílico, eu vou precisar de uma massa X, tá bem? Então, X vai ser igual, fazendo aqui as contas, você vai achar um valor de 345.000 gramas de ácido salicílico. Tá? Você vai precisar dessa quantidade de ácido salicílico. Ok, então, moral da história, né? Como o rendimento é de 50%, o que é que a gente conclui? Ora, você precisaria dessa quantidade aqui de ácido salicílico se o rendimento fosse 100%, mas o rendimento está sendo informado aqui na questão, ó, que ele é de 50%. Então você vai precisar do dobro deste valor, tá? Então, vamos lá, gente, agora observar, não é, se tem alguma opção, tá, que esteja de acordo com a nossa resolução. Então, dadas aqui as opções, nós temos que a resposta correta, ó, é a alternativa D. Tá ok, gente? Então, resolução aí da questão de número 122. Agora vamos para a próxima questão. Ok, gente, vamos lá agora resolver a questão de número 124. Então, como eu sempre falo para vocês, olha, primeira coisa, leia o enunciado da questão, porque lá estão informações, gente, que você vai precisar utilizá-la, tá? Porém, é o seguinte, nós vamos aqui, para diminuir até mesmo o tempo aqui do nosso vídeo, eu não vou ler o enunciado, tá? Mas deixa eu te dar aqui algumas informações, tá? A primeira informação, gente, essa questão ela é uma questão de termoquímica. E o conteúdo dessa questão, mais especificamente falando, é a lei de Hess, tá? Então nós temos aqui que para você resolver essa questão, você tem que aplicar a chamada lei de Hess, né? O que é que diz a lei de Hess? Ora, se uma equação geral puder ser escrita como a soma de duas ou mais etapas, eu vou ter que a entalpia dessa reação global vai ser igual à soma das entalpias das etapas somadas. E também temos aquelas informações, né? Se você inverter uma etapa, se você invertê-la, você vai ter que inverter o sinal do ΔH. Se for preciso você multiplicar a equação por um número inteiro para depois cancelar reagente de uma com o produto da outra, você deverá multiplicar também o valor da entalpia desta etapa. Tá ok, gente? E se dividir também da mesma forma. Então vamos lá aqui observar a equação geral. Então aqui ele vai falar sobre o processo, gente, no enunciado, sobre o processo de formação do ferro, né, que é formado a partir de minérios
tá? Como a hematita e a magnetita. E aí nós temos aqui a equação geral, ó. Óxido de ferro reagindo com monóxido de carbono vai produzir ferro sólido e monóxido de carbono. Tá ok. Então, nós temos aqui as etapas reacionais, bem como a entalpia dessas reações. Então, vamos lá. O que está pedindo a questão? O valor mais próximo de ΔH em kJ por mol de óxido de ferro para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso é. Então, gente, eu preciso saber o ΔH dessa reação aqui, ó. Ou seja, da minha equação global, né? Que eu coloquei aqui como sendo chamado de equação geral. Então, o que é que eu vou fazer? Aplicar a lei de Hess, ó. Eu vou somar essas três etapas. Se eu chegar nessa equação geral, eu somo apenas os valores de entalpia e acabou a questão. Pois vamos lá fazer isso? Ok, gente, vamos lá. Olha, continuando aqui, então, o que foi que eu fiz aqui, tá? Para chegar ao resultado da minha questão, aplicando a lei de Hess. Qual é o meu objetivo? É somar todas as etapas para chegar na equação global. Porém, para que isso aconteça, foi necessário que eu multiplicasse a primeira equação por 3. Veja bem, essa primeira equação aqui, ó, da questão, eu vou ter que multiplicar ela por 3, tá? Quando eu multiplico uma equação por 3, eu multiplico os coeficientes e aí eu também vou ter que multiplicar o valor do ΔH, tá? E também foi necessário que eu multiplicasse a etapa 2 por 2. Tá bem? Então, como eu fiz aqui, ó, tá? No meu rascunho. E a equação de número 3 eu deixei sem alteração, tá? Então, após a multiplicação, eu vou chegar, deixa eu te mostrar aqui, a essa situação aqui, né? Eu vou ter, ó, 3 vezes 1, né? Então eu vou ter 3Fe2O3, que é a partir dessa multiplicação, 3CO, não é? 6Fe e 9CO2. Multiplicando a segunda etapa por 2, então fica 6FeO, 2CO2 e 2Fe, não é? Aqui, ó, mostrando aqui, ó, 2Fe, 3O4 e 2CO. Tranquilão? E aí, o que é que eu vou fazer agora? O que é que diz a lei de Hess? Né? Que eu posso cancelar o reagente de um com o produto da outra sem problema, tá? E aí eu estou aqui, ó, cancelando, ó. Eu vou cancelar aqui, ó, 2Fe3O4, que está no reagente dessa reação, com esse aqui, ó, que eu obtive a partir da minha multiplicação, né? Que eu fiz anteriormente. Então, cancelei. Também eu vou poder cancelar aqui os CO2, ó. Então aqui eu tenho 2 CO2 desse lado, e aí eu vou cancelar com 2 CO2 daqui. Tinha 9, ficaram 7. Com esse outro aqui que também eu cancelo, então vai sobrar 6 mols de CO2. Olha aí, vai acompanhando o raciocínio, tá? E também os monóxidos de carbono. Veja que aqui eu tenho um monóxido de carbono nessa equação. E aqui eu tenho 2 monóxidos. Então eu vou ter 3 monóxidos de carbono aqui. E aqui, após a minha multiplicação, eu fiquei com 9, né? Com 9. Então, cancelando 3 daqui com 3 daqui, vai sobrar 6 CO. Tá ok? Então, somando essas equações aqui, após esses cancelamentos, eu vou obter a minha equação da seguinte forma. Então, deixa eu só te falar o que é somar. Somar é você juntar todos os reagentes de um lado e todos os produtos, né, que sobraram lá do outro lado.
Então tá aqui, ó, sobrou 6FO, tá aqui 6FO, 6CO, que está aqui 6CO, 6FE e 6CO2. Mas você está vendo que a equação não é 6, é 1. Então basta eu dividir, tá? Basta eu dividir cada coeficiente por 6, e aí eu vou chegar na minha equação geral. Então assim, gente, tudo que eu fiz com as minhas equações, eu vou fazer também com os valores de ΔH. Foram esses valores que eu mostro aqui, ó. Então assim, como essa aqui eu multipliquei por 3, a primeira, ó, então vai ficar 3 vezes 75, que dá menos, desculpa, 3 vezes 25, que vai dar menos 75. 2 vezes 36, que vai dar menos 72, não é? No caso que é negativo. E o valor da entalpia da terceira etapa permanece inalterado, porque nós não multiplicamos por nenhum valor, tá ok? E aí, gente, você vai somar esses valores aqui de entalpia. Quando você soma esses valores, vai dar menos 100 kJ, tá? Como aqui eu estou dividindo a equação por 6, você vai dividir menos 100, que eu fiz aqui, ó, por 6. E aí você vai achar o valor aproximado de ΔH da reação. E aí, olhando as nossas alternativas, ó, o valor mais próximo para 16,6 é exatamente aqui, alternativa B. Tá ok, gente? Então, essa é a química do Enem, né? Então, acabamos de resolver aqui duas questões do Enem 2017 para vocês, uma questão aí de química orgânica e tal, com estequiometria de reações, com rendimento, e outra questão também que era uma aplicação da lei de Hess, tá? Então assim, gente, estude bastante, tá? Reveja essa resolução, e é isso daí. Até um próximo vídeo. Um abração a todos aqui do professor João Cruz.